Shalom, mulheres. Que alegria estar aqui com vocês. Eu tenho que falar forte, né? Porque se eu falar mansa, não sou eu. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida, é que eu não posso querer ser igual a ninguém. Eu tenho o meu DNA, eu tenho o meu jeito alegre assim, né? E é desse jeito que o Senhor me quer. Quero agradecer a oportunidade, a minhas chefinhas do amor, a Simone e a pastora Noêmia. Muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Estar aqui hoje é falar de algo que eu amo. Não é falar de algo que eu não gosto. Falar de lá, para mim, é falar de sonhos. Sabe por que é falar de sonhos? Porque quando eu era jovem, adolescente, eu ainda sou jovem, viu? Mas quando eu era adolescente, muitas das minhas colegas sonhavam em ter coisas materiais. Mas toda vez que alguém me perguntava qual é o seu sonho, eu dizia construir a minha família. E minha família é um presente de Deus, né? E falar de lá é falar de tudo que um dia eu não tive. Mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Amém? Amém? Antes de entrar a fundo, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês conseguirem abrir a Bíblia de vocês em Provérbios 21. Provérbios 31. Provérbios 31. Queridas, eu entendo que não tem como falar de lá, falar da mulher e não lembrar da mulher de Provérbios 31. A mulher sábia, aquela que a sua casa ela edifica. E eu declaro sobre sua vida, mulher, que você é essa mulher de Provérbios 31. Você vai ser a edificadora do lar. Você vai ser a intercessora, aquela que pega junto com o seu esposo. Amém? E fala da mulher virtuosa, né? Quem achará? Provérbios 10. O seu valor excede o de joias finas. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. A mulher de Provérbios 31 não era preguiçosa. A mulher de Provérbios 31, ela também trabalhava. E como o navio mercante de longe traz o seu pão, é ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa. E tarefa às suas servas. Ela examina a prosperidade e adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roça. Abre a mão dos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam os vestidos de lã. Faz para si cobertas, veste-se-lhe de linho puro, de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assentam com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não há preocupação. A mulher de Provérbios 31, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida bem do andamento da sua casa. E não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo:
Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você a toda ela supera. Deem a ela. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que o teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos. E que de público as suas obras a louve. Amém? Eu gosto muito de ler Provérbios 31. Mas eu sempre leio com a visão voltada para mim. Eu sou uma mulher sábia, o meu marido não tem vergonha de mim, o meu filho louva. E toda vez que você abrir sua Bíblia para ler Provérbios 31, tome isso como verdade para você. Amém, queridas? E hoje nós vamos aqui falar de lar e é importante vocês entenderem que lar não é uma casa chique. Quando eu era criança tinha um programa, não sei se tem ainda, Lar Doce Lar. E o Luciano Huck, ele entregava a casa toda bonitona. E na minha mente, eu achava que ter um lar era ter uma casa bonita, com tudo arrumado. Mas eu entendi que lá não é isso, é o ambiente que a gente cria. Você pode morar em um barraco, mas se na sua casa tiver amor, sabedoria, se você for diligente, se você se dedicar a essa mulher, como essa mulher de Provérbios 31, na sua casa, a sua casa é um lar. Nós não podemos, de maneira alguma, meninas. Eu falo aqui, tem algumas mais velhas que eu, tem outra na minha idade, tem outras bem menores, mas nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor nos confiou. O lar é sagrado. Lar é onde se forma corações. Lar é o lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. O lar é onde a alma humana ela deve ser renovada, restaurada e revigorada. Imagine, mulher, chegar um dia cansativo, da hora de você sair do seu trabalho e você não tem prazer de ir para a sua casa. Sabe, tem aqueles dias que parece que as coisas levantam para pegar assim a gente de jeito. E quando você pensar na sua casa, você ter desgosto. Ou imagine só o seu esposo trabalhando o dia todo. Mas na hora que chega a hora de ir para casa, ele decide ir para outro lugar, porque o seu lar não é o lugar santo. Porque quando ele chega em casa, ele encontra um lar bagunçado, uma esposa briguenta, filho desarrumado e ainda fica com fome. Quem é a pessoa que quer ir para esse lar, que quer ir para esse ambiente? Ninguém. Mas como nós entendemos que lar é onde se formam os corações, no nosso lar tem adoração, o nosso lar é puro, o nosso lar é santo, o nosso lar é sagrado, o nosso esposo tem prazer de voltar para casa no final do dia, porque quando ele chega lá, ele vai encontrar a mulher de Provérbios 31, a mulher sábia. A mulher que não espera o marido na porta da casa com reclamações, mas aqui espera o esposo e olha para ele e diz assim: eu senti tanta sua falta. Isso aqui não estava no meu esboço, mas é assim mesmo. E quando você passa a entender isso, a ser esse tipo de mulher, eu vou te dizer que não é só o seu esposo que tem prazer em estar dentro de casa. Mas a sua casa passa a ser um ambiente onde as pessoas desejam estar. Amém? Vamos, amém com força aí. E é necessário que no lar tenha dignidade. O lar precisa ter dignidade.
O lar, ele também precisa ter santidade. E o lar precisa ter devoção a Deus. Se eu falar para vocês como eu cresci só na mão de Deus. Meu pai era um alcoólatra, minha mãe uma dona de casa. Faltava tudo para a gente, sabe? Mas não faltava conselhos de sabedoria, pastora Noêmia. Meu pai olhava para minhas irmãs e dizia que elas não iam ser nada. Dizia para mim que eu ia casar, que eu ia passar fome, que eu ia morar debaixo de uma ponte. Mas a minha mãe, mesmo sem sabedoria, ela repreendia aquelas palavras. E eu cresci. Minha mãe foi uma ótima mãe, maravilhosa, a mulher que eu sou hoje. Primeiramente Deus, segundo ela, que soube me educar, me instruir no caminho. Amo demais a minha mãe, mas se é uma das coisas mais preciosas que eu admirei na minha mãe, era a esposa. Sabe por que era a esposa? Porque meu pai bebia, meu pai traía. Mas quando meu pai chegava em casa, ele tinha uma casa bem arrumada, a roupa dele era bem lavada, e ele tinha o pouco que tinha, mas estava lá para ele comer. E eu olhava assim, quando eu era criança, e eu dizia: mãe, deixe de ser besta. Deixa ele passar fome para ver se ele valoriza a gente. Não faça as coisas dele. E ela dizia assim: antes de tudo, ele pode ser o que for, mas ele é o meu esposo. E muitas vezes, eu ia para o colégio, eu não tinha nem vontade de voltar para casa, porque eu sabia que chegasse lá, o bicho ia piar. Chegava lá, eu tinha que esconder facas, garfos, tudo de vidro, porque o meu pai, todos os dias, tentava contra minha mãe. E foi nesse lar, nesse ambiente familiar que eu cresci. Foram durante 15 anos dessa maneira. Eu vi a minha mãe sofrer, passar necessidade. Mas eu vi aquela mulher chorar e pedir a Deus a transformação no lar dela. E com tudo isso, glória a Deus, depois de 12 anos eles separados, tem 13 anos que eles estão juntos. O Senhor restaurou aquele casamento. Hoje o meu pai é um homem transformado. O meu pai é um homem restaurado. E na casa da minha mãe ainda existe o amor. Apesar de tudo que ela passou, ela não despreza o meu pai. Apesar de tudo que ela viveu, ele continua andando bonito, cheiroso. Tem o melhor para ele comer. Lá é o nosso bem mais precioso. E eu já vi porque eu tenho muitas amigas, eu já vi amigas, casamentos destruídos porque não cuidam dos lares. E eu chamo a atenção para você, mulher, para mim também. Eu sou mãe, eu trabalho. Mas se o Senhor bater na minha porta todos os dias, Ele vai encontrar minha casa organizada. E eu não faço por obrigação, eu faço aquilo por amor. Sabe o que é fazer por amor? Sabe o que é você passar todas as semanas aquelas roupas? Aquelas roupas para aquele advogado estar lá todo bem apresentado. Eu faço com amor. E por falta de sabedoria, eu também já reclamei. Eu disse assim: meu Deus do céu, tanta roupa para passar ferro, o que é que eu vou fazer? E eu entendi
que quando eu servia o meu lar, o meu esposo, que eu passava aquelas roupas, eu estava adorando a Deus. Eu estava adorando a Deus porque eu estava cuidando do bem mais precioso que Ele me deu. Porque quando eu era adolescente, eu sonhava em casar. E porque quando Deus me dá um presente, me dá o meu esposo, me dá um filho tão precioso, eu tenho preguiça de cuidar do lar que eles vivem. Eu tenho preguiça de passar as roupas dele. Eu tenho preguiça de fazer comida. Talvez você esteja aqui dizendo assim: poxa, vim para o culto para a mulher dizer que eu devo lavar a casa, que eu devo fazer as coisas. Você veio aqui para você entender que a sua casa é um lugar precioso. E Deus não habita em lugares imundos. Eu posso ouvir um amém? A casa de Deus não é lugar imundo. Meu Deus, Ele é detalhista. Olhe para o seu lar com mais amor, mulher. Se vocês puderem abrir, se não puder também, não tem problema. Lá em Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ela. E ela, estou trazendo para a gente, ceará comigo. A gente não sabe quando Jesus vai bater na nossa porta. Eu fiz essa pergunta para minha amiga Nestante: se Jesus bater na sua porta hoje, como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu coração? O seu coração tem sido realmente do Pai? Você tem cuidado do seu lar com amor e com zelo? E aí? Se nós cantamos, se nós adoramos e dizemos assim: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, a casa do Senhor, ela precisa estar arrumada. Arrume sua casa, arrume o seu coração. Olhe para o seu lar como um presente que o Senhor te confiou. Eu sei da dificuldade de quem tem filho pequeno, eu também tenho. E eu sei que muitas vezes nem o banho direito a gente consegue cuidar. Mas isso passa. Todas as vezes que você olhar para o seu filho, olhe com amor, vai passar, é uma fase. Vai passar, é uma fase. Dê o melhor para o seu filho. Seja a melhor mãe para o seu filho e seja a melhor esposa para o seu marido. Amém? Seja a melhor esposa. Seja aquela esposa que ele pode contar naqueles dias difíceis. E seja aquela mãe que o seu filho sabe que existe um apoio, um braço amigo para ir chorar quando precisar e para se alegrar quando precisar. Amém? E aí você pode estar pensando: ela foi ali, só está falando para quem tem lá. E quem não tem, você é guardiã do seu lar. A responsabilidade de instruir as jovens são nossas. Nós temos a responsabilidade de mostrar princípios e valores conforme a Bíblia. Hoje é modinha. O mundo prega casamento como qualquer coisa. As pessoas casam e dizem assim: se não der certo eu arrumo outro. Não é para ser assim, querida. O nosso casamento é para dar certo. O nosso casamento é plano do Senhor. Esses dias, eu vi uma reportagem de uma mãe que deixou uma criança de 3 anos para ir para um baile funk.
E eu fiquei pensando, que falta de Deus, que falta de amor no coração dessa mãe. Eu tenho um menino de 3 anos, o meu menino faz nada sem eu. Que falta de sabedoria. Mas por outro lado eu parei e pensei, será que ela foi ensinada? Como foi o lar que ela viveu a vida toda? Será que a mãe dela teve a mesma sabedoria que a minha mãe teve? De me ensinar o certo. De me mostrar que eu devo amar o meu esposo, honrar o meu esposo. Eu não devo ser uma vergonha para o meu esposo. De ser uma boa mãe para o meu filho. De ser a melhor mãe. Seja a melhor mãe que você puder ser. Amém? O seu lar deve ser um lugar de valorização. Você precisa valorizar as pessoas que estão lá. As pessoas que convivem com você devem se sentir valorizadas. Existe coisa pior do que você estar em um lugar, não sei se algum de vocês já sentiu assim, e não se sente encaixado ali? É ruim quando a gente senta em uma mesa que não é pra gente. É ruim. É ruim quando vamos fazer uma visita e a gente percebe que a pessoa nos recebe de cara feia. Nós precisamos valorizar as pessoas que moram com a gente. Nós precisamos valorizar as pessoas que chegam para ficar um tempo com a gente. A nossa casa deve ser um ambiente acolhedor. E você não precisa ter muito não, como eu achava quando era criança, que só era o lá do Luciano Huck, que era bonito. É com o que você tem. Honre ao Senhor. Isso é honra, é obediência, mulheres. Se vocês puderem abrir lá em Tito 2:3-5. Fala assim: do mesmo modo, quanto as mulheres idosas que tenham conduta decente, não sejam caluniadoras e nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Olha, quando eu falo que você precisa amar o seu esposo e honrar o seu esposo, não é eu não, viu? Vá reclamar com Deus, que os homens deles deixaram aqui escrita aqui a palavra do Senhor para você, viu? E aqui fala que devem ensinar as jovens recém-casadas a amar o marido, os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Ai, vou repetir novamente. Isso aqui eu achei fantástico. Ana está ali rindo. Que sejam as senhoras, viu? As senhoras. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido. Amar o marido. A escolha foi sua, querida. Se você casou, você precisa amar o marido. Amar os filhos. A serem sensatas e puras. Agora, isso aqui é uma chave, né? E a ser boas donas de casa. Glória a Deus. Não é Cláudia que está dizendo. Está na palavra. As mulheres precisam ser o quê? Boas o quê? Você
Vocês podem falar mais alto? Donas de casa, glória a Deus. Glória a Deus, mulher. Toda vez que você for pegar a sua vassoura para varrer a sua casa, pense assim, a palavra do Senhor diz que eu preciso ser uma boa dona de casa. E você vai passar a fazer com amor. Quando você for lavar as roupinhas de 15 dias, 20 dias que está lá, 30 dias, tem gente que passa 2 meses. Você vai lembrar que a palavra do Senhor diz que você precisa ser uma boa dona de casa. E quando você, assim como eu, for passar aquelas camisas social com aquelas calças ainda que tem uma linha aqui no meio, você também vai passar com amor, porque você nasceu, você foi instruída a ser uma boa dona de casa. Então não há lugar para preguiça. Você quer adorar a Deus aqui na igreja? Adore primeiro em sua casa. Você quer subir aqui, quer estar ali na porta? Faça primeiro dentro da sua casa. A instrução do Senhor é que as mulheres casadas precisam ser boas donas de casa. Eu sei que é cansativo, mas quando se faz com amor, se torna leve. Ontem minha amiga chegou lá em casa, minha amiga Bianca chegou lá em casa de surpresa, 6 horas da noite, era mais. E ela olhou para a minha cozinha e disse assim, você não vai cozinhar hoje não, né? Com a cozinha tão impecável dessa, sujar. Aí eu disse, eu vou cozinhar e depois eu vou limpar tudo de novo. Comer de iFood não há problema. Mas nem sempre, queridas. Nós precisamos entender o nosso papel dentro de casa. Nós não casamos para o nosso lar se tornar uma bagunça. Uma casa onde só habita coisa ruim. Porque onde tem imundície, Deus não habita. E se Deus não habita, a gente dá espaço para coisas ruins habitarem. Então não é para ter espaço a preguiça. E você que é solteira, que é jovem, aprenda. Aprenda para quando você tiver a sua casa, a sua família, o seu esposo, você ser essa boa dona de casa, você amar o seu esposo e você também amar o seu filho. Um dia eu fui jovem, não era casada também não, viu? Mas eu fui ensinada a isso pelas mais velhas. E fala assim, olha. Além de dona de casa, olha que título lindo. Elas precisam ser bondosas. E sujeitas ao marido também. Quando fala isso aqui, né, para o mundo. Você está dizendo que eu tenho que ser submissa a homem? Eu sou submissa ao meu esposo. Se o meu esposo falar faça, eu faço. Se ele falar não faça, eu não faço. Porque não há problema nenhum em ser submissa a um homem que me ama como Cristo amou a igreja. Qual é a dificuldade que tem de ser submissa a um homem que vai nos amar, pastora Noêmia, como Cristo amou a igreja? Esses dias no meu trabalho chegaram e falaram assim, olha, vocês vão precisar trabalhar 1 semana em São Paulo. Vim aqui lá para Alphaville. Eu já fui, mas eu fui acompanhada. E na mesma hora aquilo ali embaçou meu coração, sabe? Eu disse assim, eu sou casada, eu tenho filho, 1 semana é muito tempo para mim. E eu fui conversar com o Anderson quando ele chegou. Anderson, eu fui convidada para passar 1 semana em São Paulo. Anderson é o meu trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar. Para quem não sabe, eu trabalho de casa. Que o homem da água esses dias achou que eu não fazia nada não. Ele disse assim, por acaso você só fica dentro de casa, é? Eu disse, moço, eu fico dentro de casa, mas eu trabalho no home office, eu ainda sou dona de casa. E ele olhou assim para mim e disse assim,
Uma semana é muito tempo. Fale para eles que você não vai. E para muita gente pode pensar assim, poxa, vai estar fechando portas, é o trabalho, né? Mas foi Deus que me colocou lá. Então, se eu for desobediente ao meu marido, eu vou estar desonrando a Deus. Se eu bater o pé e falar assim, eu vou porque eu quero crescer como profissional, eu vou estar desonrando a Deus. Então se eu casei, eu preciso ser obediente aos comandos do sacerdote do lar. Amém? Não sejam teimosas, mulheres. Não dá certo andar na contramão com seu esposo. Isso também não estava no meu esboço. Mas quando você anda na contramão, você só traz destruição para o seu lar, para a sua casa. E a mulher de Provérbios, ela trouxe destruição para a casa dela. E alguém percebeu que a mulher de Provérbios, ela também trabalhava. Ela trabalhava, ela não ficava em casa como o homem da água achou que eu só ficava em casa. Ela também trabalhava. O trabalho dela não deixou a sabedoria de lado. Ela continuou sendo sábia, sendo submissa ao esposo, honrada pelos filhos e agradando o coração de Deus. Amém? Em nome de Jesus, essas mulheres da luz para as nações são as mulheres que decidem agradar o coração de Deus. Nenhum casamento aqui vai se perder por falta de sabedoria. Há tempo de você reconstruir o seu lar. Leve para a mesa. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Mesa é lugar de reconstruir relacionamentos. Para a mesa, a gente leva os ofendidos. Para a mesa, a gente leva o que se sentiu rejeitado. Mas por que só leva esse povo? Porque a mesa cura. A mesa cura. Mulher, para você ser sábia, edificadora do seu lar, passe a fazer também refeições em sua mesa. Isso é prazeroso. Se você não tem uma mesa, mas tenha prazer em sentar com seu esposo, com seu filho para fazer uma refeição. Esses momentos não devem ser trocados por aparelho de celular. Todo mundo ficou calado agora. Será que tem gente aqui fazendo isso? E se eu te falar que o tempo passado ao redor da mesa não é sobre comida, mas é sobre as boas conversas. Vai restaurar o seu casamento, vai gerar intimidade, vai trazer segurança. Na mesa, nós honramos a quem nós julgamos. Está com algum problema com seu esposo? Se você chegar lá na casa de Simone, você vai ver uma mesa bem linda que ela prepara. E ela não bota descartável, não. Quem conhece Simone sabe. E andando com Simone, eu estou aprendendo. Eu já estou estranhando usar descartável. Eu já estou estranhando. Está me incomodando. Eu comprei lindas taças agora para tomar água e suco. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Simone ela arruma aquela mesa, se você chegar lá, você vai ver, tem uma mesa bem linda te esperando. Mas todas as vezes que Simone arruma a mesa para o esposo dela, para o filho dela, além de estar honrando eles, ela está honrando a Deus. Amém?
Amém? Você não precisa ter taças lindas. Isso daí foi porque eu quis comprar, porque eu ando com Simone. Simone é minha líder de célula. Simone é minha professora do mício. Simone é minha líder na equipe de mulheres. Então não tem como. A associação, quando a gente está andando com a pessoa, a gente passa a ter a mesma visão, a falar do mesmo jeito. Né, Ivna? Não tem como. E se você chegar na minha casa hoje, você vai ver. Você não vai encontrar coisa muito chique, não. Mas o melhor, você vai ver que eu dou para minha família hoje. Que eu tinha taças lá, viu, que era só para visitas. Quando chegar a visita, meu aparelho de jantar, eu boto os pratos arrumados. Bianca já até viu minha mesa lá. Até um dia ela se impressionou, que mesa bonita. Mas os pratos arrumados era para quem chegava, para mim, para o meu esposo, era aquele mexulé que tinha, sabe? E ai dele se pegasse, porque uma vez eu tive uma arte de esconder os outros. Mas eu entendi que honrar primeiro a minha casa. O meu melhor prato, o melhor lençol, a comida mais gostosa para o meu esposo. Depois é os outros. Amém, mulheres? Quem é que vai chegar em casa agora empolgada, tirar os pratos que estavam lá escondidos e dar para o seu marido comer? Olha, elas estão rindo ali. Isso é princípio. Talvez você pense assim, mas menina, olha o que ela está falando, isso é princípio. A mesa cura. A mesa cura. Tenham boas conversas sentadas à mesa. E vocês que são jovens, que ainda não casaram, entendam isso. Vocês têm o poder de fazer, de construir esse lar. Seja mulher sábia. Amém? Eu gosto de ouvir amém, para não pensar que vocês estão dormindo. Fazer refeições à mesa, Edileide, constrói o caráter dos filhos. Talvez você pense assim, todos os dias eu cozinho. Ninguém me admira. Deus está olhando lá do céu e dizendo, ô filha, você está me obedecendo. Você está sendo a boa dona de casa. O seu filho está ali, pode ter certeza. Comer fora ele gosta, mas não tem tempero melhor que tempero de mãe. Não existe tempero melhor do que tempero de mãe. Na minha casa eu tenho a mesma comida da casa de mãe. Mas quando eu chego lá, eu como igual desesperada. Porque lá, sabe, eu consigo sentir aquele gosto de amor, aquele afeto. Aquela coisa assim, que quando me lembra a minha infância. Me lembra aqueles momentos prazerosos. Que a gente só tinha um cuscuz para comer, mas comia com amor. Me lembra aqueles momentos, sabe? Que não tinha uma carne, era feijão, farinha, e olhe lá se tivesse um ovo, mas era feito com amor. Era com amor. Mulher, isso é forte. Recalcule rotas. Não deixe que o inimigo trabalhe no seu casamento dentro do seu lar. Eu já vi líder de jovem chegar para pastor para reclamar que a esposa queimou a roupa porque não sabia passar. Que a esposa queimou um cuscuzeiro porque não sabia fazer um cuscuz. E estava dentro da igreja todos os dias. Estava dentro da igreja todos os dias servindo, cantando, mas com o seu lar destruído.
Faça o melhor. Faça o melhor. Entenda. Chegue na sua casa hoje diferente. Crie um ambiente de adoração. A gente sente. Hoje à tarde eu estava ali um aniversário. E quando eu cheguei no ambiente eu senti algo diferente. Eu até comentei com a dona da casa. É visível a presença de Deus nesse lugar. A gente sente. A gente sente quando a casa é diferente. A gente sente quando o ambiente é pesado. E às vezes você pode dizer assim: Cláudia, você está me falando isso. Mas o meu esposo é ruim. Pratique o amor. Você decidiu casar com ele. O amor constrange, o amor reconstrói. Casamento não é igual a roupa que a gente troca e pega outro. Casamento é para a vida toda. Casamento é para estar junto na doença, na alegria, na saúde, na riqueza, na pobreza. É todos os dias, é escolha. Eu não estou querendo trazer a responsabilidade de um divórcio para a mulher, não. Está repreendido, mas eu estou lhe dizendo que tem coisas que você sabe que dentro da sua casa você precisa melhorar. Você precisa mudar. Eu já vi mulheres dizer assim, mulheres e homens também: eu acho assim porque ela é assim. Eu faço desse jeito porque ele é desse jeito. Não deve ser assim, sabia? Pratique o princípio do também. Ele é assim, mas eu vou ser diferente. Esses dias eu disse assim para o meu esposo: Anderson, eu até disse a ele: eu vou te usar como exemplo, viu? Ele: aí você não me faça vergonha, não. Eu disse assim: Anderson, você vai no outro quarto e troca a roupa de Arthur Benício. E ele disse assim: mas você vai trocar o lençol da cama, né? E eu estava lendo um livro maravilhoso que Simone me passou. E eu vi lá, Simone, o princípio do também. Eu disse assim: Anderson, você precisa ir trocar a roupa do menino, mas também você pode trocar o lençol da cama. Né? Então, mulher, você pode arrumar a mesa, mas você também pode limpar. Você pode varrer uma casa e você também pode passar um pano. Porque eu estou trazendo isso para a gente, porque eles não estão aqui. Deixa que com eles Deus trata. Com eles Deus trata. Nós estamos aqui. Não queira fazer algo para o seu casamento, para o seu esposo, para o seu filho, só se eles fizerem outra coisa em troca. Faça com amor. Pratique o princípio do também. Eu vou lavar roupa, mas eu também vou passar. Eu vou varrer a casa, mas eu também vou passar pano. Eu vou perder a madrugada orando, mas eu também vou contemplar os milagres. Amém? Passa a madrugada orando, mas contemple os milagres. E não existe uma família estar em Deus e não viver milagres. A gente precisa pagar o preço. É suportar o processo para viver na vitória. Amém? Suporte o processo com amor. Isso vai trazer de uma forma assim sobrenatural alívio ao seu coração. Vai trazer paz.
E se vocês puderam perceber, a mulher de Provérbios 31, ela não era preguiçosa. Ela não ficava em casa falando dos vizinhos, olhando a vida de um e de outro. Busque uma ocupação, porque Deus abre portas. Chega de ser aquela mulher acomodada que não faz nada. Seja ajudadora do seu esposo. 2 correndo, vai longe. Eu não estou dizendo para você sair de casa não, mas dentro da sua casa mesmo, busque ocupações. Larga de preguiça. Se seu esposo trabalha fora, cuide da casa com amor, com zelo, para que ele tenha prazer em voltar para o seu lar. Crie esse ambiente familiar. Amém? E agora eu vou dar um recado para as que trabalham fora, viu? Que eu também já trabalhei, viu? Eu trabalhei fora. Eu sei como é difícil a gente trabalhar, chegar em casa, ter coisa de casa para fazer, ter filho para cuidar e ainda ser esposa. Eu sei como é difícil deixar o filho 7 da manhã, pegar o filho 7 da noite, ter que dar janta e arrumar, vigie. Cuidado. O nosso lar é em primeiro lugar. Porque um dia, deixa eu contar para vocês isso. Um dia eu estava colocando meu casamento em prova de fogo. Assim, na lenha. Porque eu trabalhava fora, lá eu dava o meu melhor. Mas quando eu estava em casa, eu não dava assim. O homem vinha falar e eu já não sei o que, eu estou estressada. Tantas metas, tantas cobranças. E aquilo começou a trazer um estresse, começou a vir a rotina. E teve um tempo que eu disse assim, meu Deus, o que eu fiz da vida? Eu vivia lá na casa da minha mãe, lá tinha comida. Eu não precisava fazer, quando eu chegar, eu não precisava lavar roupa. E o Espírito Santo me incomodou. Me incomodou de uma maneira sobrenatural. E eu vim para um culto. E eu nunca vou esquecer que um culto de casais, que os pastores naquela noite, eu esqueci o nome deles, mas isso foi tão forte. Eu já sabia, mas eles frisaram ainda com mais certeza que o nosso primeiro ministério é nossa casa. O nosso primeiro ministério é nosso marido, é nosso filho, é servir dentro da nossa casa. E eu decidi, com a direção de Deus, com o apoio do meu marido, mas como eu estava sendo teimosa, uma vez eu estava conversando com a pastora Noemi, Deus confirmou através da boca dela que seria o momento de eu fechar aquela porta. E eu fiquei 1 ano sem fazer nada não, porque dona de casa trabalha, né? Eu fiquei 1 ano, todas as tardes era maravilhoso, eu fazia bolo. Eu lavava aquela roupa, sentindo aquele cheiro do amaciante, aquela coisa mais gostosa. E eu disse assim, chegou um tempo que eu queria voltar para o mercado de trabalho, mas eu disse assim, Senhor, abra uma porta que eu não precise mais deixar o meu casamento como segundo plano. Eu não quero mais abrir mão da minha família, eu não quero abrir mão do meu filho. Para quem não sabe, meu filho foi internado com 10 meses, parou numa UTI e eu chorava de remorso ali, porque eu dizia, ele é muito novo, eu não aproveitei nada com ele. E depois daquele momento ali, eu entendi que quando a gente tem um filho, nós precisamos nos dedicar também à maternidade. E aí eu decidi sair do meu emprego. Mas Deus é tão bom que depois de 1 ano Ele abriu uma porta onde eu trabalho de casa. Eu acordo todos os dias, 5h30, 6 da manhã. Eu mando meu filho para a escola. Faço o café, mando meu filho para a escola. Quando ele vai para a escola, eu cuido da minha casa, do almoço da minha casa. E depois eu vou trabalhar. Então, comece a orar se você sente uma direção, se o Senhor está te incomodando em relação a isso, porque o seu primeiro ministério é a sua família, é os seus filhos. E agora eu quero ouvir um amém das mulheres virtuosas.
Deus abençoe vocês, viu, mulheres? Muito obrigada por me ouvir.